Boa noite. Obrigada de vocês estarem aqui. É sempre bom ver a sinagoga com o público. Nós estamos aqui iniciando um novo Pretzel Talks, esse programa da Betel, que traz gente interessante para falar sobre assuntos interessantes. A gente tem sempre um Pretzel uma vez por mês, com a curadoria do Newton Bonder, nosso parceiro já de longa data. E hoje a gente está apresentando Bruna Lombardi, atriz, escritora, autora, produtora. Acho que todo mundo conhece a Bruna, admira, pelo menos todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que sim. E boa noite para vocês, bom bate-papo. Bruna, de novo, muito obrigado. Acho que é muito especial para todo mundo ter você aqui, além de todas as coisas que foram mencionadas, e você significa na nossa aqui, história da cultura no Brasil. E também eu sou seguidor, eu estou sempre te acompanhando, e esse trabalho que você tem feito. Na verdade, eu falei que a gente tinha se visto aqui, mas não, você esteve no Midrash lá com a gente no Rio. Tivemos lá uma linda fala sua. Verdade. E então é um enorme prazer a gente poder estar junto aqui. Te agradecer muitíssimo. A Bruna estava dizendo que ela tem sido muito seletiva, assim, por todos nós, assim, né? A gente vai, depois a gente tem tanto envolvimento e tudo mais, a gente vai buscando aí encontrar nosso verdadeiro ritmo. Então, ela está conosco aqui, é um verdadeiro luxo, e a gente é muito grato a ela ter aberto essa possibilidade. Tá, eu aqui agradeço, porque além de ele ser um amigo querido, eu fico muito contente de estar aqui conversando com vocês num lugar que eu considero muito especial, por muitas razões, que nem vem ao caso agora, mas sim, e muito contente de ter essa troca e poder estar aqui conversando com vocês e com ele, um querido para mim. Então, nós estamos aqui com você hoje, principalmente como autora e pensadora, que trouxe esse livro que é um manual sobre os corações. Manual para corações machucados. Eu ia trazer um, acabei vindo de outro lugar e não consegui trazer. Eu ia sortear um para vocês, mas... Mas comprem, quem não leu, comprem, e numa próxima oportunidade tragam o que a Bruna falou. Eu vou falar um pouco só do livro, para depois a gente mudar o assunto, mas é porque o livro tem esse nome, Manual para Corações Machucados. E a gente imagina, óbvio, que se trata de corações, de relacionamentos amorosos que também fazem parte de um coração magoado, machucado. Mas tem inúmeras coisas que nos machucam diariamente, coisas individuais, coisas pequenas, detalhes, coisas do coletivo. A gente tem pequenas e grandes mágoas que estão ali. E essas mágoas, às vezes, elas não transparecem, mas elas vão, mesmo que você não perceba, aquilo está ali, te magoando, te drenando um pouco da sua energia. E o livro, ele trabalha com crônicas, são 88 crônicas, de vários assuntos, como que a gente lida com essas coisas que nos atingem, que atingem o nosso afeto, que nos transformam, às vezes, sem a gente perceber, que na trajetória da vida endurecem a pessoa que nós somos, de alguma maneira, a gente se torna mais defensiva, mais dura, mais crítica. Não só crítica dos outros, do julgamento, mas crítica, sobretudo, de nós mesmas, o que é mais terrível. E que isso, nós também nos magoamos. Então, trabalha com autoestima, trabalha com uma série de temas que são fundamentais, especialmente para as mulheres, eu diria, porque nós somos seres em transformação mais imediata.
Eu acho que o homem também tem uma transformação e também tem pressões sociais grandes, graves, mas as mulheres são mais atingidas. No percurso da nossa jornada, a gente realmente é constantemente, gravemente atingida, mesmo que não perceba. E, mesmo assim, a gente traz alegria para o mundo, a gente traz afeto, a gente traz amor, a gente cuida da família, a gente cuida de todo mundo. Então, é muito sobre isso. Também sobre o autocuidado, sobre aprender a cuidar de si mesma, que é uma coisa muito importante. Eu ia até começar te perguntando exatamente por que você traz esse título, porque você e o Carlos Alberto, o Richelli, são um modelo para nós. Tem poucas pessoas do mundo da cultura, da televisão, atores, que têm uma história assim, de casamento, né? E hoje a gente tem pouquíssimos, talvez o Luciano Huck com a Angélica, algumas pessoas, né? Tinha no passado, você tinha a Glória Menezes, você tinha e vocês têm uma história que eu acho que para todo mundo sempre marcou muito, que é o fato de um casal, né? Claro que tem uma vida, como todos os casais, aí de construção, de relevos, de experiência e tudo, mas sempre uma solidez assim, de vocês estarem juntos e se apresentarem juntos, né? Então, a primeira coisa que eu acho que causa o título do livro, que você já esclareceu, não é exatamente sobre uma decepção amorosa, sobre... Mas né? é também sobre, também. Pô, ele tem dividido em etapas, e ele mexe também bastante com relacionamentos. Porque relacionamento é como você falou, uma lenta e constante construção, né? Nada vem pronto, nenhum ser humano vem pronto, nós não viemos prontos. A gente é um trabalho que a gente faz, primeiro com a gente mesmo, depois com as pessoas que nos cercam, como a gente cria uma família, ou cria filhos, ou, enfim, vai desenvolvendo seu trabalho, seus interesses, suas curiosidades, sua busca, né? Nós estamos todos numa busca. Existe eu acho que a grande busca, a maior de todas, é uma busca espiritual, porque sem ela nós não temos chão, quando a gente precisa do chão. E essa busca espiritual, ela vem por um canal que a gente até desconhece, né? Por onde vem. Independente, eu estou dizendo isso numa sinagoga, mas independente da prática religiosa, né? A prática religiosa é uma coisa que a gente respeita. Temos aqui um rabino, e eu tenho o maior respeito pelas religiões e pela fé das pessoas, né? Mas, independente das nossas práticas religiosas, nós temos primeiro, teríamos um vazio existencial, uma falta de sentido, se a gente não tivesse uma abrangência espiritual, uma busca maior do que nós mesmos, um poder maior. A gente tem isso quando a gente olha um pôr do sol, a gente tem isso quando a gente olha os olhos de um cão, quando a gente pega um bebê no colo, quando a gente cuida de um idoso, quando a gente vê gestos de solidariedade, quando a gente vê sofrimento no mundo. É esse sentimento, que é um sentimento que nos une a todos, a todos. Todas as pessoas que têm, vamos dizer, um lado sensível para isso, nós todas estão unidas por um fio, por um elo, por uma sensação que paira sobre todos nós. Tanto que você vê, em grandes momentos de dor e de sofrimento no mundo, seja uma coisa grave como, enfim, não vamos nem entrar em política, guerra e tal, mas vamos pegar uma pandemia, por exemplo. A gente começa a ver movimentos de solidariedade. E é nesse ponto que o coração da gente fala assim, isso existe, eu me identifico com isso.
Isso me faz bem. Porque o contrário disso é o que drena a nossa energia. É aquilo que nos resseca por dentro. Quando a gente perde essa fé, essa busca espiritual, quando a gente perde a crença no ser humano, a gente está completamente seco. É uma coisa oca. Já não há nada a construir, nada para plantar, nada para crescer dentro de nós. Então, a busca tem que ser constante e esse amor, né? Esse desejo de amar mesmo, de se amar, que é muito importante, de se aceitar, de amar as coisas que nos cercam. Isso é um movimento de felicidade e a felicidade é uma coisa que nos faz muito bem. Fala um pouquinho para a gente, particularmente, esse aspecto que você está falando do coração, né? Porque o coração é uma parte de nós que né, sempre levou essa fama de ser o órgão representante das nossas emoções, sentimentos, e o coração tem uma questão, o coração, a musculatura do coração, ela não se regenera. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, porque, né, Deus o livre, uma isquemia, etc. O coração não regenera, porque o coração, a musculatura é contrátil. Então, para ele se regenerar, ele teria que parar e se multiplicar, e isso não funciona. Então, assim, para a gente poder ter essa maravilha, que é essa bomba da vida, né, dentro de nós, a gente tem que entender como funciona esse coração. E, por acaso, hoje eu postei, nem me dei conta que a gente já está conversando, né, naquele momento lá, postei uma frase que era, nem sei se estou com ela correta na cabeça, mas dizia o seguinte: as lágrimas secam, mas no coração não. As coisas ficam no coração, que é um pouco o que você estava dizendo, como que a gente fica com essas mágoas, porque a gente tem que conhecer, né, o nosso coração. E eu não sei se a gente conhece direito. Só assim, o outro dia, até por conta de um livro que eu também estava escrevendo, está dizendo que as pessoas têm pouco conhecimento. A gente não vai para a escola e você escreveu um manual, que eu acho incrível, que é uma tentativa de fazer as pessoas terem melhor conhecimento sobre si mesmo, que as pessoas não têm. Né? A gente deveria ir para o colégio e alguma coisa dessa anatomia das nossas funções e tudo mais deveria ser apresentada. Então, fala um pouco sobre escrever esse livro e condições particulares do coração, como conhecer esse coração para lidar bem com ele. Eu acho que o coração, ele não é o provocador, ele é um resultante de tudo aquilo que a gente vivencia e da maneira como a gente absorve. Eu acho que o nosso organismo é um organismo que absorve traumas, pequenos e grandes. O trauma, na verdade, não importa tanto aquilo que aconteceu com você, mas a maneira como você reage ao que acontece com você. Então, pode ter sido um bullying na escola, pode ter sido um namorado que te abandonou de uma forma má. O que foi? Cada um tem suas histórias, né? Mas a maneira como a gente administra esses sentimentos, com a nossa inteligência emocional, com a nossa sensibilidade e com este sentimento que não é só o coração, mas é todo o nosso plexo central solar, todo ele tanto que todas as coisas nos pegam, né? Aqui, essa área aqui é nosso centro. Então, a maneira que a gente absorve tudo isso, ela pode nos fazer muito mal. Por que a gente fala do paralelismo psicofisiológico? Porque uma emoção pode te causar um problema de coração.
uma emoção pode causar um outro problema físico no organismo. Ou seja, olha a importância dos sentimentos para o nosso organismo, para o nosso corpo. Então, quando a gente diz assim, como administrar esses traumas, pequenos e grandes? O Manual para Corações busca conscientizar para que a gente aprenda a limpar o nosso coração, a limpar o nosso sistema. A gente tem que... É como se você pudesse fazer um reset, resetar uma coisa a cada vez que você... É como quando, se você usa um computador, você vai limpar a lixeira. Porque é isso, nós somos o tempo inteiro, a gente recebe, além das nossas coisas pessoais, e eu vou voltar a elas, porque elas são fundamentais, mas a gente recebe da sociedade assim, um avalanche de informações. Dentro dessas informações tem uma enorme quantidade de lixo, realmente lixo, que você não queria estar sabendo daquilo, você não queria absorver, você não queria sequer guardar, mas aquilo te invadiu. E não invade só pela mente, porque a gente pensa, eu vi, ou eu li, ou eu ouvi. Não, você vai receber por uma energia que está no ar, você vai receber por todos os teus poros. Por que a gente, às vezes, entra num ambiente e sente aquele ambiente pesado? Quanta gente aqui já não entrou em algum lugar e falou, ai, que coisa, né, dura que está aqui, como está ruim esse lugar, de alguma maneira. Por que tem gente que seca a planta? Por que tem gente que afasta bicho? Sabe, eu não estou dizendo que essas pessoas são más, mas elas estão num mau momento. Elas estão passando por uma coisa que não está legal para elas. E aí, esse sentimento está transbordando pela energia delas. E essa energia é captada. E é captada por nós também. Quantas vezes você tem amigos ou amigas que te põem para baixo sem você perceber? Não estão te fazendo bem, a gente tem que se afastar, a gente tem que falar alguma coisa boa para elas, não desejar o mal, desejar o bem, que vai, sabe, fique bem, mas a gente não pode conviver com aquilo que nos machuca. A gente não pode conviver com aquilo que nos faz mal. Porque é uma questão de sobrevivência. Então, esse coração, que é, coitado, ele é o que leva toda a fama de carregar o peso desse mundo, mas ele precisa realmente de uma compensação de paz e serenidade dentro dele. Quando a gente fala de paz de espírito, a gente realmente precisa trabalhar nisso. Porque esses traumas que eu falei, e agora eu venho para um lado pessoal, que podem vir da escola, podem vir da adolescência, podem vir da família, mas, olha, podem vir da nossa ancestralidade. Nós carregamos traumas, eu posso carregar traumas que minha mãe não vivenciou, mas a minha avó vivenciou. E minha avó passou para mim, e provavelmente, se eu não lidar com aquilo, se eu não me conscientizar, se eu não perceber, eu vou passar aquilo também. Porque são sensações muito poderosas dentro de nós. Sabe, nós somos uma linha de ancestralidade. A gente carrega isso. Isso é o nosso, vamos dizer, é o nosso mérito, é a nossa fortuna, é um tesouro, mas também é um processo doloroso. Então, a gente precisa aprender a perceber. O Manual para Corações Machucados trabalha com a percepção, para a gente começar a entender melhor, se descobrir mais como pessoa, como mulher, como ser humano, como, enfim,
como estar nesse mundo. E tem uma coisa interessante, que eu penso o seguinte: quantos papéis cada uma de nós, ou cada um de nós, para os homens presentes, não teve, não representou na vida. Não é só por ser uma atriz que eu represento papéis. Todas nós, o tempo inteiro, a gente foi filha, papel de filha. Aí depois a gente teve irmão, irmã, a gente foi colega de escola, a gente foi namorada, a gente foi amiga, a gente foi enfim, e por aí vai, mãe, e por aí são papéis muito pré-fixados, em que a gente se esforça para caber. Sabe, você precisa caber naquele papel. E você cabe. Você vai desempenhar aquele papel com o seu melhor, porque você quer ser uma boa amiga, uma boa filha, uma boa mãe, uma boa colega, o que for. Mas, dentro de tantos papéis, quem é você? De fato, quem é você? Que pessoa existe por trás de tanta coisa, que não tem tempo, quando você vai de filha para colega, para amiga, para namorada, para casamento, para mulher, para esposa, para mãe, para profissional, para infinitas coisas que você desempenha na sociedade. Quem é a criatura que sustenta tudo isso? A verdadeira criatura que sustenta tudo isso? O que essa pessoa quer? O que a gente quer? Paz, simplicidade. Sabe, a gente quer coisas muito mais delicadas e simples do que a sociedade quer fazer a gente acreditar que a gente queira. A gente quer, sabe, uma alegria muito genuína. A gente quer um prazer muito intrínseco, muito pessoal. Essa simplicidade, gente, é das coisas mais difíceis da gente alcançar, por incrível que pareça. Então, este é um movimento e esse é um trabalho de conscientização e de autoconhecimento, porque nunca é tarde para a gente começar a se conhecer melhor e dizer, quer saber, eu sou isso e é isso que eu vou ser. Mais ou menos o que é o nosso percurso. Mas você faz uma apresentação de muitas emoções, muitos sentimentos. Você tenta nomear muitos sentimentos para trazer, eu acho que várias perspectivas. São 88. Eu fiquei super impressionado, assim, como você foi catalogando diferentes camadas da experiência do coração e tudo. E você tem um momento lá que você está falando sobre uma coisa que mudou a sua vida, né? Que que momentos são esses em que o coração transforma isso em algo que é paradigmal, que marca uma história de vida, não além dessas energias que vêm da nossa ancestralidade, de coisas que a gente herda, mas tem, na nossa experiência, tem desses pequenos traumas, tem grandes que fazem alguma construção na gente ali. Eu acho que tem a coisa, eu falei de muita coisa que nos faz mal, mas tem muita coisa que nos faz bem. Então, a gente ter essa consciência também daquilo que nos faz bem, é quase que dizer assim, descobrir o que você gosta e tentar fazer isso para o resto da sua vida, de verdade. Descobrir sua liberdade, a liberdade de ser você mesmo. Não tem nada que tenha maior valor e que tenha maior significado do que a liberdade. Porque a gente está sempre comprometido com coisas. A gente está comprometido com as causas, com as famílias, com nossos amores, com os nossos afetos, com a nossa profissão, com o nosso trabalho, com o desempenho, com as nossas ambições.
com a nossa curiosidade da vida. A gente está criando uma família, é tão importante criar uma família. Então, existe um comprometimento, mas tem uma liberdade interior que eu sempre acho que o amor, ele é uma luz, é um farol. O sentimento amoroso que nós viemos com ele ao mundo, você olha uma criança é amor. Raramente uma criança não é amor, né? Ela tem que ter já sofrido algum pequeno trauma para se retrair. Então, esse sentimento do amor, essa coisa que nós todos fomos, porque nós fomos essa criança. Qualquer um de nós foi um bebê pronto para amar, pronto para ser amado. Então, a gente não pode perder esse sentimento. A gente não pode deixar que os acontecimentos da vida, sejam quais forem, nos endureçam, nos embruteçam, nos tirem a esperança, o amor, nos desanimem. A gente não pode deixar. A gente tem que entender que essa força é o nosso poder. O poder do amor, o poder da doação, o poder do afeto, o poder da solidariedade, isso ninguém tira de você. Sabe? Ninguém tira. É tão forte, é tão seu. Ninguém é capaz de tirar. Só tiram se a gente permitir, né? E vamos falar um pouco, então, sobre amor. A gente acabou de sair do Dia do Perdão, né? E muito você está falando é sobre isso, né? Como a gente lida, né? E não é simples, né? Porque esses traumas, eles produzem em nós alguma coisa que tem uma permanência, não é uma coisa que vai embora, né? Então, assim, é um pouco isso que eu também estava... de alguma maneira trazendo assim que o coração ele tem toda essa qualidade que é esse plexo, tudo isso representa a nossa capacidade de amar. Ao mesmo tempo é uma área muito sensível, como você estava falando, até para as mulheres tem uma forma específica de ser, mas como a gente faz quando o coração ele é maculado, quando ele experimenta isso, a mágoa. E você teve uma experiência de mágoa que ficou na tua memória nessa área amorosa? Antes de te responder, eu quero pegar um detalhe do que você falou, né, relacionado com as mulheres, mas no livro tem uma crônica que fala sobre os homens também. E eu vou aproveitar que eu estou vendo bastante homens aqui também, que é o seguinte: os homens também são aprisionados socialmente, né? Essa ideia de que o homem precisa ser forte, de que o homem não chora, de que o homem não pode demonstrar seus sentimentos, essa ideia não deixa de ser uma prisão. Ela não deixa de ser uma força que oprime, uma coisa que é fabulosa, que é todo um sentimento que qualquer homem também carrega dentro de si, a sensibilidade que ele é obrigado a esconder, porque vai ser fraco. A vulnerabilidade, que é uma coisa maravilhosa, por alguma distorção social muito profunda, ela é associada com fraqueza, né? Ela é permitida nas mulheres, mas nos homens ela é associada com fraqueza, o que é uma profunda distorção. Não há nada mais bonito do que um homem sensível. Não há nada mais delicado do que um homem capaz de chorar, do que um homem capaz de sentir e de expressar os sentimentos. Então, eu considero que essa
distorção social atinge todos nós. E eu acho que a gente carrega essas mágoas, a gente carrega esses traumas. Eu me sinto uma pessoa de sorte e eu sou uma pessoa de muita gratidão. Todos os dias eu agradeço. Eu acho que agradecer abre um portal com o divino. Eu agradeço primeiro por estar viva e depois por uma série de coisas que vieram a mim. Mas, acima de tudo, eu agradeço os sentimentos, eu agradeço o amor. Claro que eu tive meus desamores, minhas dores e tal, quando eu era menina, quando eu era adolescente, quando eu me apaixonei, quando eu fui, sabe, rejeitada, e tudo isso aconteceu como qualquer uma de nós. Mas, a partir do momento em que eu construí uma relação que eu considero muito sólida, muito verdadeira, e eu tenho uma família que é muito unida mesmo, e isso é uma sorte, eu considero uma sorte. É uma sorte que vem também de muito trabalho, porque não vem sozinho, né? Você pode, a sorte é aquela coisa que pode passar por você e você não percebe. Então, a gente precisa dar atenção plena na vida. A gente precisa de atenção plena. E um treino bom para atenção plena é a meditação. Eu medito, mesmo que seja minutos, todos os dias. Minutos, que eu digo, é minutos mesmo. Eu não tenho tempo, então é minutos. Mas naquele minuto, eu vou inteiramente no meu sentimento, sabe? Eu vou inteiramente e deixo cair lágrima, deixo meu corpo me levar. Eu acho que esse lado sensível nosso, ele é bonito e a gente aprendeu a se proteger dele justamente porque ele foi magoado. Mas essa proteção não pode virar um escudo, né? Uma coisa que nos afasta de nós mesmos e dos outros. Para nos protegermos, a gente não pode deixar de ser a pessoa sensível e amorosa que nós viemos para ser nesse mundo. E como é a especificidade de um coração de uma mulher que é linda? Como é essa experiência de andar pelo mundo e que em muitos sentidos, às vezes, confunde, pode ser uma coisa, pode ser um peso, mas isso foi uma realidade na sua vida. Olha, eu nunca coloquei todas as fichas nisso. Nunca. Nem quando eu era, muito menos quando eu era garota. Eu trabalhei com isso, né? Quem me conhece sabe que eu fui modelo, enfim. Mas não foi nisso que eu segui minha carreira. Mesmo como atriz, os papéis mais fortes e marcantes que eu fiz não usaram a beleza, me enfeiaram, foram duros, foram para outro lugar, outro canal. E meu trabalho, eu comecei escrevendo, na verdade, né? Minha primeira manifestação foi escrever. Adolescente, eu estava com um livro semi-pronto, com 20 anos, eu publiquei meu primeiro livro. Então, a escrita não precisa da beleza para existir, precisa da beleza do mundo, precisa da sensibilidade de ver a beleza no outro e em tudo, enfim. Mesmo na dor, mesmo na mágoa, porque a escrita precisa dessa comunicação. Mas eu nunca apostei tudo nisso. Dizer, porque quando você aposta tudo na tua aparência, a hora que você perde, você não tem nada. Então, não é por aí. Não é isso que a gente tem que construir. Eu falo como uma pessoa, assim,
que trabalhou com aparência, tem privilégio de muita coisa que me aconteceu por causa da minha aparência, mas não acho que que isso seja fundamental. Nunca achei. Mesmo quando eu era modelo, eu não achava. Mas com certeza, tanto que você fez uma vida como atriz e como escritora, como pensadora, e isso é bastante claro. Não era tanto isso que eu queria trazer, mas eu queria trazer como é entrar, porque o coração ele tem umas coisas assim meio reflexivas, né? Reflexo, né? Então você entra numa festa e o coração, entrar numa festa quando você é jovem, você entra numa festa, né? Não sei nem se tem mais isso, estou falando como um velho aqui, mas você entrava numa festa e o seu coração fica morrendo de medo de ser magoado, né? Porque você entra num espaço social cheio de expectativas. Você tem expectativas, o mundo tem expectativas. Como entrar numa festa sendo linda? O coração tem o mesmo temor? Tem o mesmo temor. Eu acredito, gente, eu primeiro agradeço tantos elogios aqui, mas eu acredito que se você carrega com você essa taxa assim, de ser bonito, você não é uma pessoa, você é uma aparência de uma ideia, né? Eu nunca entrei numa festa achando que eu era bonita. Eu entrei numa festa querendo conhecer alguém, interessada em conversar com aquele cara, olhando aquele outro, insegura se aquele lá estava olhando para mim ou para outra pessoa atrás de mim. Não sei, entendeu? Como todas nós, eu acho que nunca... Porque eu seria uma pessoa muito insuportável para mim mesma se eu andasse por aí me achando sabe, eu acho que eu não gostaria de mim. Eu acho que eu não me gostaria. Eu agradeço, não me entendam mal, eu agradeço todos os presentes que o universo me deu, sabe? Agradeço e uso, porque quando a gente recebe um presente, a maneira de você mostrar que gostou é usar, né? Então eu uso, mas eu sei que eu não sou isso só, porque é aquela coisa que a gente estava conversando ali, né? Se você baseia tudo, a gente vê que nós estamos vivendo uma época que está muito preocupada com a aparência, muito preocupada com a fachada, em detrimento de coisas muito legais, porque nós somos um poço de surpresas. Nós temos descobertas dentro de nós, sabe? Nós temos coisas, a gente descobre o outro, a gente lê um bom livro, a gente gosta do livro, porque existe um ciclo, assim, ele nos reflete e conversa com a gente se reflete no livro e, sabe, tem uma troca, em tudo tem uma troca. Então, seria muito pouco se você só vivesse da sua aparência. Seria muito pouco. Seria mínimo. Seria uma vida desperdiçada, porque a gente tem uma riqueza tão grande interior, né, para desvendar. Bruna, você tentou elencar assim várias entradas onde o coração está ali experimentando coisas, esses sentimentos amorosos, essa coisa que o ser humano tem. E você traz algumas coisas que são, por exemplo, termos até que as pessoas provavelmente não conhecem. Serendidade, sororidade, que você tentou, de alguma forma, trazer como uma forma de elencar. Fala um pouquinho para a gente sobre esses lugares muito específicos da experiência. Olha, eu acredito que eu sempre gostei muito de conversar com as mulheres. Gosto de conversar com os homens também, mas esse diálogo com as mulheres, essa troca particular que nós, com todas as nossas diferenças, sejam elas quais forem, de história, de origem, de pessoas que moraram em outros lugares, independente disso, né?
Mas essa troca, esse fio, né, que conduz. Tem uma frase muito legal que diz assim: nós mulheres somos um colar de pérolas, mas nós não somos as pérolas, nós somos o fio que une as pérolas. Então, essa ideia da gente ser esse fio, essa ideia de união, porque olha só, eu acho que, mesmo gostando dos homens, eu vou dizer que eles fizeram algumas distorções nesse mundo. O patriarcado fez algumas distorções muito sérias. Aliás, se vocês abrirem meu Instagram hoje, eu vou pedir para todo mundo me seguir aqui, hein, gente? Vou contar cada uma de vocês hoje. De vocês também, viu? E o engraçado é que os homens ficaram tudo lá atrás, né? Estamos todos juntos. Mas, assim, o patriarcado que vem vindo há muitos séculos, na verdade, criou distorções. Hoje, no meu Instagram, tem um vídeo que chama... é uma crônica que está no meu livro, no Corações Machucados, que chama As Mães da Guerra. E que diz o seguinte, eu vou resumir em 2 linhas uma crônica inteira, mas que diz o seguinte, que eu acredito que as mulheres não provocariam guerras. Por quê? Porque elas não querem que os filhos morram, elas não querem perder os seus homens. Então, a mulher não quer guerra. É o poder do homem, a ganância, a loucura, enfim, tudo que existe no mundo que a gente sabe da distorção que provoca esse antagonismo. E uma das distorções que o patriarcado criou é a competição entre as mulheres. A competição entre as mulheres é uma fraude, é uma mentira. É aquela ideia romana de dividir para governar. Entendeu? Porque se elas se unirem, elas são muito poderosas. E aí como é que nós vamos poder mandar nelas? Entendeu? Então, nós, mulheres do século XXI, temos que pregar a união, não a competição. A gente tem que pregar a sororidade. A gente tem que pregar que nós, juntas, possamos nos ajudar umas às outras, tem até uma borboletinha aqui, possamos nos ajudar umas às outras para que todas possam ser mais fortes. Porque a força é conjunta. A união faz a força, não foi eu que inventei, né? Então, a força é conjunta. Então, se uma de nós sofre, qualquer outra pode estar sofrendo também, porque nós temos que nos dar força, nós temos que nos ajudar. Vocês repararam como as mulheres unidas venceram imensas etapas na vida, na história? Pensem nas nossas ancestrais. O que essas mulheres fizeram? Como que essas mulheres seguraram tudo que elas seguraram e conseguiram, estamos aqui descendentes delas, do ventre delas. Entendeu? Então, isso me comove muito. Isso faz com que eu realmente tenha por essas mulheres um amor universal. Um grande amor universal. Obrigada. Para vocês, o aplauso é para vocês mesmas. E a serenidade? A serendipidade que você quer dizer. Serendipidade é uma palavra que eu gosto muito. Aliás, eu fiz um livro português que era em Portugal só saiu, que era um verbete de palavras, e eu falava da serendipidade. Serendipidade não é uma palavra muito usada na nossa língua, vem do inglês serendipity, que significa o seguinte: você descobrir, por acaso, uma coisa, quando você, na verdade, estava procurando outra. E é uma coisa muito interessante, porque ela se conecta
com muitas ideias. A palavra vem de Sri Lanka, né, que era um conto, enfim, um livro e tudo. Mas, por exemplo, grandes descobertas de territórios são resultados de uma serendipidade. Pensava-se que estava se indo para as Índias e se descobriu o Brasil, por exemplo. Enfim, mas outras coisas são trabalham nesse nível. Mas o que eu acho muito interessante é você estar fluindo com a vida para que a serendipidade aconteça na sua vida. Para que, quando uma coisa não dá certo, aí eu vou ir para um outro lugar, vou olhar por trás da palavra agora, que é o seguinte: reparem quando uma coisa não dá certo. Porque tem aquela coisa que não dá certo, né? Tem aquele disappointment, né? Aquela decepção, aquela frustração. A gente senta aqui na calçada ali, chora, porque não conseguiu, porque não deu certo, deu errado, enfim, aí você fala um monte de palavrão, seja o que for. Pensem um momento e esperem. Isso é uma sabedoria. Para mim já aconteceu muitas vezes. Passa um tempo, analisa aquela linha do tempo, mas aí só o tempo para te dar sabedoria, só o tempo. Analisa a linha do tempo e veja se alguma outra coisa não aconteceu, excelente, justamente porque aquela não deu certo. Eu tenho uma história assim, que um projeto que eu queria muito, por umas razões que eu nem vou entrar em detalhes agora, não deu certo, fiquei arrasada, perdi o trabalho, perdi tudo, não tinha nada, voltei para São Paulo. Falei, bom, vou parar com tudo isso, não vou mais por esse caminho. Dali a pouco, por uma outra série de circunstâncias novas, eu conheci o Ri, que é o homem que vive comigo, com quem tenho filho e a vida inteira estivemos juntos. Se aquela coisa não tivesse dado tão errado e eu não tivesse assim, ido para o fundo daquele poço, eu teria uma outra vida. Eu não teria. Então algumas coisas precisam dar errado. Elas precisam obrigatoriamente dar errado na nossa vida, para que depois venha alguma serendipidade, quando você não está procurando e vem, que vai vir conectada, porque tem uma conexão com aquela coisa que deu errado. Reparem, passa a fazer a linha do tempo e pensem nisso. Achem o que aconteceu com vocês e associem. O que deu errado que depois levou você a uma coisa muito boa? Todos nós temos. Vamos abrir para perguntas. Eu acho que seria legal ter a participação das pessoas, ver para onde as pessoas gostariam de caminhar. A gente tem microfone para... Alô? Fala teu nome. Nós dois, Rosângela. Eu agradeço porque vem de encontro a muitas questões da nossa vida, né? E quando a gente consegue elaborar melhor, entender melhor, parece que esse livro fala sobre isso, né? Então eu acho que nos toca muito o que você falou e a vontade é de comprar 4, 5 livros para dar para os meus filhos. Por favor, faça isso. Nossa, que maravilha! Então, foi muito prazeroso a gente ouvir você hoje, Bruna. Muito obrigada. Tudo o que você é. Não só a sua beleza, como ele falou, que é deslumbrante, mas tudo que você está nos mostrando
e que a gente vai acompanhando neste livro também. Onde ele está, o livro? Está à venda onde? Em toda a livraria, Tá bom. tem na Amazon, tem no meu link do meu Instagram também. Você vai me seguir, então você vai ver. Mas você sabe que eu vou comentar uma coisa boba, assim, mas é curioso, né? Um autor ganha muito pouco com o livro, ganha uma miséria. A gente realmente não faz um livro que dá um trabalho danado, leva 1, 2 anos para escrever, por dinheiro. Então, é uma tarefa muito doadora de um autor, de um escritor, porque nenhum autor... Eu conheci a Clarice Lispector quando eu era garota, fui na casa dela, e ela falou para mim o seguinte: Bruna, arrume outra... Eu estava lançando meu primeiro livro, conheci ela em Porto Alegre, ela me convidou para ir à casa dela no Rio, frequentei a casa da Clarice Lispector, eu uma garota, ela já uma senhora, e inclusive foi no penúltimo ano da vida dela. E ela me disse assim: Bruna, arrume um outro trabalho, porque olha o cheque que eu recebi do meu editor. Na época era assim, 16 cruzeiros, sabe? Dava para comprar um chocolate. Clarice Lispector. Então, a gente, quando eu falo compre livros, não há interesse material, mas há o interesse de chegar no coração das pessoas. Apesar de que a Clarice, os descendentes da Clarice, recebem hoje bem melhor do que ela recebeu. Porque, não, claro que não. Livro é real, é claro que é verdade que você está falando, mas ela, como acontece com muitas pessoas, assim, ela também ela foi muito mais descoberta posteriormente, né? Enfim, mas o livro é totalmente verdadeiro, isso. Oi, boa noite. Eu queria falar que você passa muita sensibilidade, assim, parece uma fada, assim, de tão leve, de tão acessível, assim, né? E aí você falou sobre traumas, o que a gente sente muitas vezes, e até traumas da infância, é que a gente acaba se colocando dentro de uma redoma, porque a gente, até por ter passado por isso, acaba atraindo, e aquilo se perpetuando, e você vai se fechando mais, e você vai deixando com que essa sua sensibilidade, ela vai esfriando, e você vai se endurecendo. E eu queria entender, assim, de você, eu sei que isso é natural, seu, dá para sentir, mas o que você diria para uma pessoa que tem todos esses traumas e que sente que essa sensibilidade é, talvez, o remédio para essa dor, mas não consegue acessar essa sensibilidade porque até tem medo e por conta de tudo que passou? Quando você não acessa um canal dentro de você, significa que você fechou de alguma forma esse canal. É aquilo que eu falei, para se proteger por algum pequeno ou grande trauma, canais que a gente fecha. Não que você tenha perdido o acesso a esse canal, você não perdeu. Agora você tem que tirar da frente o que você botou, você tem que achar suas chaves, você tem um trabalho para fazer. Mas se você trabalhar, você vai descobrir esse canal mais depressa do que você pensa. E quando você descobrir, você vai ficar tão ocupada e tão encantada com o que você tem dentro de você para oferecer e para fazer e para desenvolver, que é quase um milagre. E nós somos pessoas que acreditamos em milagres, todos nós. Bruna, eu vou abrir para mais 2 perguntas, tá bom? Aqui tem uma e depois, acho que é ali. Que é pra... Ixi, boa noite. Eu não conhecia você, assim, nunca tinha contato com palestras. Eu achei excepcional, porque eu sempre via uma linda mulher. E eu não sabia que era uma mulher tão inteligente e interessante. 2 pontos que você falou, que é muito importante, a união das mulheres, que realmente tardou muito para acontecer assim, né? Teve na Primeira Guerra, que os homens morreram todos, e teve a união para fábricas, elas começaram a trabalhar, fabricando roupas e outras coisas, mas depois de um tempo teve uma desunião, né?
Então, esse é um ponto, realmente, até na infância, na adolescência, tem muita competição, que a gente sabe, gosta daquele, não sei o quê, bom, enfim. E outro ponto que você falou, muito importante, não só do amor entre homem e mulher, mas o amor de mãe, né, e de outras coisas. Eu passei por uma fase recente na minha vida que eu vi como o material não é nada. Meu filho ficou um pouco doente e eu larguei tudo, abri mão de tudo para estar com ele. E nada é mais importante do que o filho, a família, que esses valores, infelizmente, no mundo atual, estão deixando por causa de celular, por causa de N coisas. Eu vejo direto isso, né? E eu acho que é o valor mais importante que existe, porque o que a gente leva daqui, nada. Então, acho que esse contato que você refaz do coração é a coisa mais importante do mundo. Concordo com você, totalmente. Com certeza todas concordam. Meu nome é Celina, eu acompanho você há muito tempo, e tem um poema seu, eu estava falando e me lembrei, acho que do seu primeiro livro, Microcosmo, acho que chama um poema. Eu fico encantada, eu quase sei várias partes de cor. É engraçado, né? Li muitas coisas, mas aquele ficou. Olha que interessante. E eu queria saber de você, porque no poema é um jogo de cartas, bem, né, superficial, e de repente a personagem tem uns pensamentos tão profundos ligados ao que aconteceu lá fora, do crime e tal. Minha pergunta seria, como você consegue ter essas ideias? É da observação da realidade? Sei lá, alguém te contou uma história? Como Não, você eu consegue? acho que... Bruna, deixa eu só juntar com uma aqui, que eu acho que dá para responder junto. Com certeza. Quantos anos de terapia que você fez? Você sabe que eu nunca fiz terapia? Eu nunca fiz terapia, de verdade. Eu sou muito amiga de grandes psicólogos, psiquiatras. Sou amiga porque, quando eu escrevi, por exemplo, a última série, eu escrevi uma série para a HBO, vou voltar para você, tá? Uma série na HBO, que chamava A Vida Secreta dos Casais, que era um thriller. Eu escrevi, mas eu trabalhava como atriz também. E minha personagem era esquizofrênica. E eu tive que pesquisar muito para inventar essa personagem esquizofrênica. E eu tive que consultar com um psiquiatra. E um dos psiquiatras, que chama Rodrigo Bressan, que é um cara genial, inteligentíssimo, não sei se alguém conhece, maravilhoso, ele me deu uma assessoria. E depois foi muito interessante, porque ele me convidou para fazer palestra com ele e outros psiquiatras. Então, eu falei assim, eu me senti muito lisonjeada, mas eu senti que era uma coisa muito natural para mim, esse conhecimento, desde muito pequena. Esse poema que ela está falando, Microcosmo, que ela começou a contar, e eu lembrei qual era, porque na hora não atinei qual que era. Adelaide, pega o baralho, vamos fazer um jogo. Então, esse poema eu escrevi que eu ainda não tinha 20 anos, talvez. E foi o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida com literatura. Um jornalista viu esses... Eu não tinha publicado o livro ainda. Ele viu os poemas, mandou para fora do Brasil, eu comecei a publicar em revistas fora do Brasil. Uma delas foi justamente esse poema e mais 2 outros ou 3. E uma delas foi em Nova York, a Modern Poetry, da Universidade de Nova York, de Buffalo. E eles me mandaram, eu era uma menina, família assim, meu pai sofrendo uma crise financeira, eu recebi um cheque de $400 naquela época. Se eu não precisasse do dinheiro, eu teria moldurado o cheque, não teria gasto. Porque assim, eu falei assim, como assim? Eles me pagaram pelo que eu escrevi? Era inacreditável. Porque a minha experiência com receber dinheiro, até falamos de dinheiro agora, mas receber...
era quando eu era criança, criança mesmo, assim, 7, 8, 9 anos, eu comecei a escrever na escola e todo mundo gostava, as professoras gostavam, pediam para eu ir ler em outra classe, depois a escola, eu estudei no Dante Alighieri, que é uma escola gigante, na época também tinha 4, 5 mil alunos, me pedia para representar a escola em um concurso com outras escolas. Então, enfim, para mim era ótimo, porque era tudo cabular aula, né? Não precisava, era só o que me interessava. Mas as minhas colegas me pediam para fazer algum trabalho para elas, alguma dissertação, ou escrever nos livrinhos delas, isso aqui. E eu fazia. Aí elas me davam chocolate, guaraná, um lanchinho. E assim eu comecei a comercializar meu trabalho. Mas foi assim. Mas respondendo a tua pergunta, que é como que você inventou essas coisas, né? Eu lembrei que outro dia eu vi uma frase do Einstein, que eu admiro demais, porque além de ser um extraordinário cientista, um descobridor, ele era um cara extraordinariamente humano. Com tudo isso que a gente está falando aqui, ele estava dentro dele e ele falava sobre isso. Então, existia dentro dele essa busca espiritual, junto com a ciência, que é um caso raro, né? Porque às vezes o cientista é cientista e não aceita nada que seja invisível, né? Ou seja, que ele pelo menos não possa ver num bom microscópio. E ao contrário, o Einstein era abrangente, mas ele falou o seguinte: a imaginação é muito mais importante do que o conhecimento. Eu achei muito interessante, porque o conhecimento ele é limitado a uma época. Por exemplo, a ciência ou a tecnologia, de um momento da nossa história, jamais chegaria ao que nós estamos vivendo hoje. Acharia um absurdo, entendeu? Se você usavam recursos que hoje nós achamos precários, mas a imaginação ela é ilimitada e é através da imaginação que a ciência evolui e o conhecimento evolui. Então, realmente a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Então, se vocês querem mesmo ajudar filhos, netos, enfim, pessoas que vocês amam, deem asas à imaginação. O conhecimento virá, porque a imaginação, inclusive, é curiosa, vai buscar conhecimento. Sabe, tem uma história racídica muito bonitinha, que é um sujeito que é um estudioso, ele fica estudando uma questão por meses, e aí ele resolve viajar da cidadezinha dele até a cidade onde o rabino, ele queria expor ali o que ele tinha descoberto. E aí, no meio do caminho, ele para numa hospedaria só para almoçar, num lugar assim, e no bar ele está sentado e tem dois camponeses assim muito humildes na mesa do lado, e eles estão discutindo, e eles respondem a questão que ele tinha preparado durante 6 meses, usando os livros e tudo mais, e ele ficou muito impressionado. E quando ele chega no rabino, ele diz: rabino, eu fiquei 6 meses estudando uma questão, e 2 pessoas muito simples, humildes, chegaram lá. Da onde que eles tiraram aquele conhecimento? E ele disse: eu estudei em livros e tudo, mas de onde que eles tiraram? E o rabino disse: eles tiraram do mesmo lugar que as pessoas que escreveram o livro tiraram. Exatamente. Quando eu estava treinando para fazer de Adorim, Guimarães Rosa é um dos maiores gênios da nossa literatura. Mas eu precisava treinar com um cavalo bravo, cavalo assim, selvagem, praticamente, porque eram os cavalos que os jagunços usavam. Então, não adiantava eu ter um cavalo inglês todo comportado, que não ia dar certo. E vocês não podem imaginar o que isso acontece. Assim, eu só não morri porque Deus é pai, mas, entendeu? Mas, enfim, mas o cara que me treinava, que, por sinal, era um treinador muito precário também, porque ele falava assim: é assim, ó, é assim.
Era tudo que ele me dizia. Oi, é assim, é assim. Então, eu tinha que me olhar ele e tentar imitar, né, naquele cavalo chucro. Mas de vez em quando, assim, a gente parava num lugar, fim de tarde e tal, aquele momento mais calmo, depois de um dia exaustivo de cavalgada, e eu tentava tentava conversar alguma coisa com ele, né, que um cara tão limitado que só falava é assim, e de repente ele falava uma coisa que estava dentro do livro do Guimarães. E era assim, com outras palavras, mas era mesmo pensamento. E eu falava assim, meu Deus, esse cara... E aí eu descobri que ele era um sábio, assim, com pouquíssima instrução, paciência nenhuma, pouquíssima instrução, né? Péssimo professor, mas uma sabedoria que vinha desse lugar que Guimarães foi também lá, entendeu? Isso é muito interessante. Ou seja, o que a gente conclui disso? Que está ao alcance de todos nós, né? Pega quem quer. Agradecer e mencionar uma coisa, um lugar que passa nos corações, passa por você, é muito a questão dos bichinhos. Né? Porque se vocês acompanham, e se vocês não acompanham, vão passar a seguir a partir de hoje. Estou de olho em vocês, ó. E ela tem os vídeos mais incríveis, assim, mais sensíveis sobre os corações dos bichinhos, e que é uma coisa antiga, assim, você foi precursora, assim, de ecologia, de preocupação com a extinção das espécies. Eu assim, sempre eu fui muito apaixonada por animais, sempre, desde menina, carregava gato para casa, minha mãe também gostava, então a gente catava, e eu achava que eu tinha vindo ao mundo com uma missão. Então, eu ia de casa em casa, na época que podia ir de casa em casa, né? Hoje, missão impossível, mas eu ia de casa em casa na minha rua, bater na porta, tocar a campainha e falar, eu achei um saco de gatinho, você não quer ficar com um? E por aí eu ficava com alguns, porque, né? Mas sempre eu achava casa para todo mundo. E tem uma coisa engraçada, uma historinha de criança, tá? Para a gente encerrar. Eu ficava, às vezes, eu adorava brincar na terra, no jardim, assim, minha casa tinha jardim, e eu ficava, sabe tatu bolinha? Vocês sabem qual que é o tatu bolinha? Que ele vira com as patinhas para cima e fica assim? Né? Coitado. E eu via aqueles tatu bolinha, eu ficava desesperada e desvirava o tatu bolinha. Que nem tartaruga, você vai lá e desvira. Então, eu passava, às vezes, uma tarde desvirando o tatu bolinha. E um dia, cavando na terra, eu achei uma moeda. E eu tinha absoluta certeza que Deus estava me pagando pelo meu serviço.